A Bela e o Cowboy, livro de Joan Johnston, parte 2. Madeline e Farron passaram pela escada quando ouviram os passos. Deve ser Belinda, Madeline falou. Farron acompanhou a direção do olhar da avó. A jovem graciosa e composta que descia os degraus não se parecia nada com as madrastas feias dos contos de fadas. Na verdade, era a sua princesa. Os gloriosos cabelos dourados que ele tivera entre os dedos ao penetrá-la, poucas horas antes, apresentavam-se presos num penteado sofisticado. O vestido de seda preta aderia às curvas generosas que ele conhecia com muita intimidade. Uma longa echarpe de chifon negro envolvia-lhe o pescoço e esvoaçava as suas costas. Mas não havia nada da mulher lânguida que ele havia amado na frieza dos olhos violeta que agora o fitavam. Teria sido difícil dizer qual dos dois ficou mais chocado com o encontro, e era evidente que nenhum deles pretendia dizer ou fazer qualquer coisa para magoar Madeline. Boa noite, Sr. Whitlow. Belinda cumprimentou-o, estendendo-lhe a mão. Seu coração batia acelerado, e quando o cowboy segurou sua mão, demorou-se mais do que o necessário para os cumprimentos. Aos lábios dele curvaram-se um sorriso, embora seus olhos permanecessem frios como um inverno. É um prazer conhecê-la, Sra. Prescott. Por favor, me chame de Farron. Se não se importa, prefiro chamá-la de Belinda. A raiva de Farron voltou a atacar com força total. Ali estava a mulher que ele havia odiado sem jamais ter visto, e com quem acabara de ter a experiência mais apaixonada de sua vida. Teve o impulso de perguntar por que fizera amor com ele. Manteve a boca fechada. Não tinha a menor intenção de embaraçar sua avó com revelações tão terríveis. Além de furioso, Farron estava profundamente magoado. Sua madrasta o fizera de bobo. Telefonara hora antes, avisando que chegaria. Portanto, ela deveria saber quem ele era enquanto fazia amor com ele. Não era de admirar que houvesse se recusado a dizer o nome. Como pudera fazer uma coisa daquelas? Porém, além de furioso e magoado, Farron também estava excitado. A lembrança do que havia acontecido entre eles ainda estava fresca na memória como um ferimento recente. Mesmo em sua distância fria, Belinda ainda era a sua princesa, e ele a desejava tanto quanto antes. A tensão pairou no ar. Uma corrente de eletricidade estabeleceu-se entre os dois. Vamos, crianças! Madeline finalmente chamou-os. Liderou o caminho até a sala de jantar, decorada com a mesma riqueza do resto da casa. Farron puxou a cadeira para Madeline sentar-se na cabeceira. Então deu a volta para fazer o mesmo com Belinda. Ela sentiu um aperto no peito quando ele se inclinou para sussurrar-lhe ao ouvido e deslizar os dedos por seu ombro nu. Você não demorou a encontrar um jovem garanhão para servi-la? Fui tão bom quanto meu pai? Belinda empalideceu. Está se sentindo bem, querida? Madeline perguntou. Só estou um pouco cansada. Fiz uma longa cavalgada hoje à tarde. Ao erguer os olhos para Farron, deu-se conta do duplo sentido de suas palavras. Os lábios dele curvaram-se num sorriso de desprezo que a fez sentir-se mal. Belinda queria dizer que lamentava o incidente. O problema era que não lamentava coisa alguma. O que acontecera fora lindo. Na verdade, o que ela realmente queria era ter a chance de explicar por que precisava tanto do que ele lhe oferecera. Sentia-se tão vulnerável. Fora maravilhoso viver a fantasia de amar e ser amada. Agora
Belinda tinha certeza de que Farron Whitlaw formara uma ideia totalmente errada a seu respeito. Sentia a atração dele por ela, mas também percebia que tal sentimento se mesclava a outros mais duros e frios. O modo como ele a fitava deixava claro que não queria ouvir o que ela tinha a dizer e que jamais seria capaz de esquecer ou de perdoar o que ela fizera. Quando se deu conta do rumo dos seus pensamentos, Belinda ficou alarmada. Não havia aprendido sua lição com Wayne? Lá estava ela, pronta a cometer os mesmos erros de novo. Por que deveria importar-se com o que o enteado pensava? Jamais voltaria a dar a um homem o tipo de controle emocional, físico e econômico que dera ao Wayne. Deveria mostrar a Farron o caminho da porta. Se fosse a única envolvida naquela catástrofe, faria isso. Porém, tinha de pensar em Madeline. Assim que Farron se sentou, uma mulher mais velha, de avental branco, serviu o jantar. Quando ela voltou à cozinha, Madeline comentou: Rue está com a família há décadas. Belinda e eu não viveríamos sem ela. Para Farron, o fato serviu como prova de que Belinda Prescott era a princesa mimada que ele havia rotulado. A madrasta sentava-se à sua frente, muito elegante e parecendo totalmente controlada. Enquanto isso, ele sentia o corpo arder de desejo. Porém, jurou que não voltaria a tocá-la tão cedo. Enquanto comia, Farron tentou reavivar os sentimentos negativos com relação a Belinda, por tê-lo forçado a confrontar sua verdadeira paternidade. Infelizmente, uma coisa era odiar uma desconhecida, outra era odiar a mulher com quem ele havia partilhado o momento mais maravilhoso de toda a sua vida. Para piorar a confusão, a mulher que o atraía tanto era sua madrasta. Farron havia decidido que não aceitaria nada deixado por Wayne Prescott. Agora descobria que havia uma coisa que queria muito: a viúva do seu pai. Belinda lhe escreveu sobre os termos do testamento? A pergunta de Madeline arrancou-o de seus pensamentos. Desculpe, e o que disse? O testamento. Belinda o informou sobre as condições de Wayne? Não, Maddie, mas ela parecia aflita para que eu chegasse logo. Por que não explica o problema a Farron, Belinda? Se veio até aqui esperando uma fortuna enorme, vai ficar decepcionado. Belinda começou. Ouvi dizer que o meu pai era milionário. Era é a palavra correta. King's Castle, tanto as terras quanto a sede, estão hipotecadas. Os contratos de mineração cobrem apenas os impostos, e a crise econômica faz com que a fazenda proporcione lucros baixíssimos. Então, venda a fazenda e mude-se para a cidade, Farron sugeriu. Não é tão simples. E por que não? Se pudéssemos vender a propriedade em lotes, haveria uma esperança de evitarmos a falência. Infelizmente, o testamento estipula que King's Castle seja vendida como uma só propriedade. Do contrário, deverá ser doada para a caridade. Não conseguimos encontrar um comprador disposto a adquirir milhares de alqueires de terra, dezenas de edifícios, equipamento agrícola, gado, a casa. Resumindo, alguém que se interessasse em ficar com o que já dá prejuízo, juntamente com o que é rentável. Belinda explicou. Pedi que você viesse na esperança de que tenha ideias de melhorias que tornem a propriedade atraente para uma corporação. Farron havia se perguntado por que a madraça fizera tanta questão de que o pai o incluísse no testamento. Agora tinha resposta. Belinda precisava de alguém com a motivação correta, ou seja, a promessa de metade dos lucros
para gastar o tempo e a energia necessários para colocar King's Castle em boas condições. Só assim ela poderia garantir a sua fortuna quando a propriedade fosse vendida. Seu senso de autopreservação advertiu-o que deveria voltar imediatamente para o Texas. Decidiu fazer algumas perguntas antes. Quanto dinheiro você tem para reformas? O que temos no banco é suficiente apenas para nos alimentar durante o verão. Imagino então que possua joias e peles que poderiam ser vendidas? Farron continuou. Ah, querido, não temos nada. Madeline falou. Wayne vendeu tudo há anos. Vocês já tentaram cortar o número de empregados da casa e dos vaqueiros na folha de pagamento? Madeline riu. Você já viu os empregados da casa? Rue? Farrell perguntou incrédulo. Simplesmente não podemos mandá-la embora, Madeline explicou. Ela já é parte da família. E quanto aos vaqueiros? Você também já conheceu o Toby, não é? Farron assentiu. Como a avó não dissesse mais nada, ele calculou que o homem que o recebera era tudo o que restava. Quem cuida das coisas por aqui? Inquiriu. Ora, Belinda, claro. Madeline respondeu sem piscar. Farron voltou a encarar Belinda. Aquilo não era o que ele esperava ouvir. Acho que vocês dois precisam conversar sobre negócios. A avó concluiu. Vou deixá-los a sós enquanto descanso um pouco, tá bom? Farron levantou-se e acompanhou a avó até a porta da sala de jantar. Então virou-se para Belinda, estreitando os olhos. Qual é a verdadeira situação? Perguntou. Ela cruzou as mãos sobre a mesa, mostrando-se calma. A pior possível. Estamos tão pobres quanto mendigos. Se não conseguirmos vender King's Castle, Madeline e eu teremos nem um centavo antes do fim do ano. Farron jamais permitiria que sua avó fosse atirada na rua. Tudo bem. Ficarei pelo tempo necessário para ajudar a colocar esse lugar em condições de ser vendido. Mas assim que conseguirmos um comprador, irei embora. Ninguém pode desejar isso mais do que eu, Belinda afirmou com veemência. Quero deixar esse lugar. Não tenho nenhuma lembrança feliz aqui. Ninguém forçou você a se casar com o meu pai. Fez sua cama e agora terá de se deitar nela. Só não espere que eu me junte a você. Belinda empalideceu. Podia sentir a fúria, o ódio e o desejo de Farron. Aprendera a evitar confrontos com Wayne. Nem sempre dava certo, mas muitas vezes evitara hematomas. Baixou os olhos a fim de esconder a raiva que brilhava neles e levantou-se. Em voz baixa, murmurou. Vou me retirar, com licença. Quando Farron deu um passo na sua direção, os olhos dela voltaram a erguer-se com um brilho de desafio. Não se tornaria vítima de novo. Fique longe, cowboy. Ele deu mais um passo. Estou te avisando. Tarde demais. Farron tomou-a nos braços antes que ela pudesse fugir. Solte-me, isso não é certo. Não acha que é um pouco tarde para usar esse argumento, princesa? Eu não sabia quem era você, ou eu jamais teria rolado na grama com seu enteado? Os olhos de Belinda encheram-se de lágrimas. Eu não lhe devo explicações? Não, você não deve. Soltá-la foi a atitude mais difícil para Farron. Seu corpo inteiro latejava de desejo. Não fazia a menor diferença o fato de ela ser a viúva do seu pai, e ele teria de trabalhar com ela durante várias semanas. Não seria nada fácil estarem juntos todos os dias sem saber se ela ainda o desejava com a mesma intensidade que ele a desejava. Aonde eu vou dormir? Ele perguntou. Belinda tremia de alívio ou de desejo insatisfeito. Não estava disposta a analisar seus sentimentos. Vou lhe mostrar o seu quarto.
Falou. Mais uma vez, Farron viu-se distante dos olhos violeta, transformados em gelo, e limitou-se a segui-la até o quarto. Os lençóis no armário são para o seu uso, Belinda informou-o. Se precisar de alguma coisa, eu ficarei bem. Farron interrompeu, percebendo que ela não queria passar com ele mais tempo que o necessário. Boa noite, princesa. Limitou-se a dizer, embora seus olhos expressassem muito mais que um simples boa noite. Ele a desejava e queria que ela ficasse. Belinda nem sequer respondeu. Fez o que qualquer princesa respeitável teria feito. Quando o dragão começou a cuspir fogo, trancou-se em seu quarto. Capítulo 4. Farron ficou surpreso pelo quanto Belinda sabia dos negócios de King's Castle. Ao mesmo tempo, quanto mais a ouvia, mais desanimado ficava, pois a situação era mesmo péssima. Não sei como conseguiu evitar que o banco tomasse a propriedade até agora. Resmungou ao terminar o exame dos livros de contabilidade do pai. Acha que podemos salvar King's Castle? Farron sentiu um aperto no peito ao deparar com um olhar cheio de expectativa de Belinda. Ah, como ele a queria! Tratou de concentrar-se. Teremos de contratar empregados. Não tenho dinheiro para isso, Belinda declarou. Eu tenho. Ah, eu não posso permitir que você use o seu dinheiro. Também não pode me impedir, Farron retrucou. De acordo com o testamento, sou dono da metade de King's Castle. Se não agirmos depressa, o banco vai tomar a minha herança. Belinda sorriu. Com isso, estará salvando minha parte também. Não quero ver a minha avó na rua. O sorriso de Belinda tornou-se cínico. E tem de salvar a mim para poder salvá-la, não é? Mais ou menos. E por onde vamos começar? Ela inquiriu. Nós? Claro, eu quero ajudar. E o que acha que pode fazer? Farron perguntou. O que tiver de ser feito? Belinda respondeu. Farron decidiu impressioná-la. Várias ideias surgiram em sua mente. Puxou-a pela mão. Venha. Quero começar dando uma volta pela propriedade a fim de saber o que tem de ser feito. Quando chegaram na porta da cozinha, perguntou. Temos estradas suficientes para vermos tudo ou seria melhor irmos a cavalo? Seria mais rápido e eficaz fazermos isso na caminhonete, mas a minha não se encontra em boas condições mecânicas. Então vamos na minha. Era estranho ver King's Castle pelos olhos de Farron. As terras que Belinda costumava ver o tempo todo, como parte integrante de sua vida, eram para ele não só maravilhosas, mas um patrimônio espetacular. A terra em si mesma é um ponto positivo. Ele apontou. Não está desgastada e os pastos encontram-se em excelentes condições. Belinda levou-o na direção do pequeno rebanho de gado inglês. Vejo que está usando um moinho no fornecimento de água. Farron saiu da caminhonete e aproximou-se do moinho. Olhou para cima e apurou os ouvidos. Não está funcionando bem. Precisa de reparos. Quem você acha que eu deveria mandar subir lá? Eu mesma? Ou o Toby? Farron lembrou-se da estatura do empregado de meia-idade, examinou Belinda da cabeça aos pés e respondeu. Você, é claro. Ela arregalou os olhos, mas se ele pensava que podia assustá-la, estava enganado. Muito bem, o que quer que eu faça? Na verdade, Farron não acreditava que uma mulher pudesse fazer um trabalho tão arriscado. O desafio no olhar de Belinda exigia que ele admitisse estar errado. Decidiu verificar até que ponto ela chegaria. Foi até a caminhonete, revirou sua caixa de ferramentas e voltou com uma chave inglesa. Vai precisar disso. Falou. Belinda apanhou a chave, mas nem sabia o que fazer com ela. Farron aproximou-se e mostrou a ela como ajustá-la.
Para cá, aperta. Para lá, solta. Você tem medo de altura? Belinda olhou para a escada metálica. Não, não tenho medo de altura. Terá de encontrar o parafuso que prende a roda, pois ela não se encontra no ângulo correto. O quê? Sabe como um moinho funciona, não sabe? Mais ou menos. Compreendo o princípio da coisa, mas não exatamente como as peças se encaixam. Acho melhor você deixar que eu conserte. Farron concedeu, descobrindo que subestimara a teimosia de Belinda. Posso fazer o serviço, desde que você me explique com detalhes o que eu devo fazer. Belinda insistiu. Isso é um pouco difícil, já que não temos o moinho aqui embaixo para eu lhe mostrar as peças. A escada era estreita. Seria impossível subirem juntos. Me deixe tentar. Belinda insistiu. Se eu não conseguir, você sobe. Mas que teimosia, mulher! É perigoso lá em cima. Eu não tenho medo. Eu tenho. Farron não permitiria que ela se arriscasse. Já provou que está certa e disposta a fazer o que for preciso. Agora me dê a chave e me deixe subir. Eu não sou uma inútil. Eu nunca disse isso. Me dê a maldita chave. Belinda virou-se e começou a subir. Farron passou os 2 braços em torno dela e puxou-a para baixo. Belinda não cedeu sem antes lutar. A chave caiu no chão. Ela esperneou e contorceu o corpo, mas ele a segurava por trás sem lhe dar chance de vitória. Finalmente, Belinda desistiu. Cansou de lutar comigo? Ele inquiriu. Me solte! Cansou de lutar comigo? Farron repetiu. Sim, eu cansei. Agora que podia soltá-la, Farron descobriu que não queria. Seu corpo reagia com intensidade à mulher em seus braços. Deslizou as mãos pelo ventre liso. Farron! Belinda mordeu o lábio. Ah, como ela o queria! Cobriu a mão dele com a sua. Não podemos fazer isso, Farron. Por favor. Seu pai... O corpo de Farron tornou-se tenso. 1 segundo depois, Belinda estava livre. Abaixou-se para apanhar a chave inglesa e entregou-lhe a ferramenta, sem tirar os olhos do chão. Ele subiu. Tenha cuidado, Belinda murmurou. Protegendo os olhos contra a luz do sol, observou-o subir até o topo. Farron não estava brincando ao dizer que era perigoso. Uma queda daquela altura deixaria um homem em pedaços. Quando Farron desceu, ela perguntou. Terminou? É tudo o que eu posso fazer agora. Falta uma peça. Terei de comprá-la. Vai custar caro? Está sempre pensando em dinheiro, princesa? Não me chame assim. Não nesse tom. E por que não? É o que você é. Uma princesa mimada vivendo do dinheiro de um homem mais velho. Pare! Belinda levou as mãos aos ouvidos. Como pode ser tão cruel? Cruel? Ora, princesa, não vou acender uma vela para você. Farron voltou à caminhonete. Estava furioso consigo mesmo por ter perdido o controle, por desabafar a frustração sexual de maneira tão... sim, cruel. Entre na caminhonete, ordenou. Eu prefiro voltar a pé. Ela retrucou. Ou você entra de livre e espontânea vontade, ou vou carregá-la para dentro. Dada a escolha que lhe fora dada, Belinda entrou no veículo. Farron sentou-se ao volante e puseram-se em movimento. Houve um longo momento de silêncio antes de Belinda dizer: Acho que isso não vai dar certo. Talvez seja melhor eu deixar que o banco tome a fazenda. Encontrarei um emprego na cidade para sustentar Madeline e eu. Fazendo o quê? Eu já fui cozinheira de lanchonete, eu posso... Princesas não fritam hambúrgueres. Além disso, você pode querer abrir mão da sua metade da propriedade, mas eu não. Quem é que está pensando em dinheiro agora?
Ela desafiou. Não se trata do dinheiro. Ora, eu não lhe devo explicações. Trate de tirar da cabeça a ideia de abrir mão de King's Castle. Estou aqui e vou ficar até a propriedade ser vendida. Agora, se já acabou sua cena, talvez possa me dizer o que mais há para ser verificado por aqui. Aquele era apenas o começo de um dia muito longo. Belinda ficou impressionada com a energia, a força e a determinação de Ferron. Mas mesmo que ele lhe delegasse 1 milhão de tarefas, ela não pediria misericórdia. A tarde já chegava ao fim quando Ferron decidiu limpar o quartinho no celeiro. Esse couro precisa ser lavado, Ferron diagnosticou enquanto examinava as rédeas e os estribos. Não tivemos tempo. Começaremos agora. Não! Era a primeira vez, desde o incidente no moinho, que Belinda se rebelava contra as sugestões de Ferron. Ele estava impressionado com sua resistência. Está desistindo da batalha, princesa? Vou tomar um banho e preparar o jantar. Podemos cuidar do couro amanhã de manhã. Ferron bloqueou a porta. Saia do caminho, por favor. Ela pediu com a voz controlada. Você me surpreendeu hoje, princesa. Ela não disse nada. Não pensei que fosse aguentar o ritmo o dia todo. Belinda continuou em silêncio. Eu estava errado. Como pedido de desculpas, a declaração era pobre, mas Ferron não estava disposto a ceder ainda mais. Há uma coisa que eu não compreendo, disse. E o que é? Por que uma mulher disposta a trabalhar tanto se casaria por dinheiro? Não faz sentido. Belinda empalideceu. Não precisa fazer sentido. Não devo explicações a você. Agora me deixe passar. Não discutiria o seu casamento com Wayne, não como filho dele. Ferron tirou a mão do batente da porta, mas ficou onde estava. Belinda manteve os olhos fixos no chão ao tentar passar por ele. Ferron segurou-a pelos ombros, virou-a e apertou-a contra si. Ferron, não! Acha que eu gosto de sentir o que eu sinto? Ele inquiriu a meia voz. Estou ficando louco, conhecendo o sabor da sua pele, a sensação de estar dentro de você e sabendo que você foi esposa do meu pai. Solte-me, Ferron. Isso é errado. Não pensava assim ontem. Já disse que eu não sabia quem era você. A situação já é ruim demais. Não vamos piorar. Ferron beijou-lhe os cabelos, a testa, o pescoço. E isso piora as coisas? Perguntou num sussurro. Belinda estremeceu. O que aconteceu entre nós foi um milagre. Um erro, Ferron. Não podemos deixar que aconteça de novo. Ferron deixou os braços caírem ao longo do corpo e endireitou-se. Mande-me chamar quando o jantar estiver pronto. Belinda saiu depressa. Como as coisas haviam fugido ao controle tão rapidamente. Dirigiu-se à porta da cozinha e parou de súbito ao deparar com Madeline diante do fogão, mexendo uma panela de chile. O que está fazendo? Perguntou. Preparando o jantar, horas. E onde está Rue? Está atravessando uma de suas crises. Traduzindo, Rue estava bêbada. Uma vez por ano, no aniversário da morte do filho no Vietnã, Rue se embriagava. Pensei que houvéssemos nos livrado de toda a bebida? Belinda comentou. Ela sempre tem alguma escondida. Belinda aproximou-se da sogra e pousou a mão em seu ombro. Você deveria estar descansando, Madeline. Terei tempo demais para isso, querida, quando estiver deitada em minha sepultura. Ai, eu não gosto que fale assim. Desculpe, querida. Por que não senta e me conta como foi o dia com o meu neto? Belinda sorriu. Não, você senta e eu conto como foi o dia.
Sem protestos, a sogra entregou-lhe a colher de pau e sentou-se. Pronto, já estou sentada. Agora conte. Ele é um homem trabalhador. Então vocês dois devem estar se dando bem? Madeline era inteligente e sensível. Belinda perguntou-se quanto ela suspeitava do que se passava entre a nora e o neto. Não discutimos muito se é disso que está falando. Ferron tem seu jeito próprio de fazer as coisas. Tratei de acompanhá-lo. Acompanhar e concordar. Não deu certo com Wayne, querida. Ferron não é como Wayne. Belinda surpreendeu-se com a própria explosão. Quero dizer, não há semelhança entre os dois. Nem no físico, nem nas atitudes. Foi o que eu quis dizer? Não vou criticar meu falecido marido para a mãe dele. Infelizmente, eu sempre tive consciência dos defeitos do meu filho. Espero que o que aconteceu entre você e o Wayne não a impeça de encontrar um homem para amar, querida. Espero que não esteja pensando em encontrar um homem para mim, Madeline. Especialmente Ferron. Ele é filho do Wayne. E muito atraente, na minha opinião. Não concorda? Por favor, Madeline, não tente interferir. A situação já é difícil como está. Difícil, querida? Como? Belinda suspirou. Deveria ter sabido que a sogra não se contentaria com evasivas. Não nos entendemos muito bem. Não foi o que pareceu ontem à noite? Madeline, não quero me envolver com ninguém por enquanto. Madeline percebeu que não deveria insistir no assunto. Claro que isso não impediria manipulações discretas. Quando o jantar estava pronto, Belinda saiu da cozinha e tocou a sineta ao lado da porta diversas vezes. Um instante depois, Ferron saiu do celeiro. Embora soubesse que deveria voltar para dentro, Belinda não pôde evitar que seus olhos se fixassem nele. Gosta do que está vendo? Indignada, Belinda virou-se, mas ele a segurou pelo braço, forçando-a a encará-lo. Não foi uma queixa, não. Na verdade, fico lisonjeado. Eu também não consigo tirar os olhos de você. Ferron. Cuidado, princesa, meu controle está por um fio. Ferron acariciou-lhe as faces e os cabelos. Belinda sentiu dificuldade para respirar e entreabriu os lábios. Ferron interpretou o gesto como um convite irrecusável. Inclinou a cabeça e beijou-a. Belinda não queria desejá-lo tanto assim. Sentiu a armadilha fechando-se ao seu redor, mas no último instante afastou-se. Não, falou. Não vamos fazer isso novamente. Num movimento súbito, Ferron foi até o tanque, abriu a torneira e enfiou a cabeça embaixo da água gelada. Então endireitou-se, passou as mãos pelos cabelos molhados e pôs o chapéu. Quando voltou a encará-la, seu semblante não exibia o menor resquício de paixão. Imagino que o jantar esteja pronto. Sim, está. Belinda entrou apressada. Logo em seguida, ouviu a porta abrir-se novamente. Mais tarde, mal podia acreditar que o cavalheiro que entretinha Madeline era o mesmo cowboy que a beijara com ardor na porta dos fundos. Ferron era puro charme. Fazia bem a Madeline, que ria com as brincadeiras do neto. Pedir a ele que fosse embora estava fora de questão, embora fosse exatamente o que Belinda gostaria de fazer. Insistiu para que Ferron e Madeline ficassem conversando na sala de jantar enquanto ela tirava a mesa e lavava a louça. Mesmo assim, ouvia tudo o que os dois diziam e ficou aflita quando Madeline perguntou ao neto se ele já fora casado. Não, nunca. Ele respondeu. E por que não? Acho que ainda não encontrei a mulher certa. O que exatamente você está procurando?
Houve uma longa pausa antes da resposta. Acho que saberei quando encontrar. Belinda sorriu. Talvez Madeline houvesse finalmente encontrado um adversário à sua altura. Ferron não se deixaria manipular, porém a sogra não desistiria com facilidade. O que acha de Belinda? Ela é muito trabalhadora. Foi o que ela falou de você também. Bem, já encontramos um ponto em comum. Será que existem outros? Devo admitir que pensei que Belinda fosse mais mimada do que realmente é. Wayne não foi um marido dos melhores, não. Belinda cerrou os dentes, determinada a impedir que a sogra falasse do seu casamento. Apanhou a torta de maçã e voltou para a sala de jantar. Alguém quer sobremesa? Adoro torta de maçã, Ferron declarou. Vou comer um pedaço. E você, Mary? Belinda viu o brilho nos olhos da sogra quando o neto apresentou seu sorriso largo. Bem, acho que vou fazer companhia a você. Belinda pôs a torta na mesa. Vou apanhar os pratos. Belinda entrou na cozinha, apoiou a testa no azulejo frio e respirou fundo. Então, tratou de apanhar os pratos antes que Ferron fosse à sua procura. Voltou a ouvir vozes na sala de jantar. Eu adoraria jogar cartas, Ferron dizia. 1 centavo por partida. Tem certeza de que não se importa? Madeline perguntou. Maddie, nada me agradaria mais que depenar você na mesa de baralho. Madeline riu. O som alegre e jovial nunca fora ouvido por Belinda, o que a levou a perguntar-se se sua vida com Wayne havia sido amarga a tal ponto. Era difícil para ela responder com objetividade, mas ao ouvir a sogra com o neto, desejou que tudo houvesse sido diferente com Wayne. Forçou um sorriso ao voltar para a sala de jantar. Ouvi você desafiar Madeline no baralho, perguntou a Ferron. Sim, senhora, assim que eu acabar com essa torta. Belinda serviu os dois e quando virava-se para sair, Ferron perguntou. Você não vai comer? Não estou com vontade agora. Queria sair dali enquanto era capaz de raciocinar. Estou um pouco cansada, acho que vou me deitar cedo. Não estava preparada para ver Ferron levantar-se e aproximar-se dela estudando-a. Você está bem? Sim, só estou cansada. Ferron pousou a mão em seu ombro. Dei alguns telefonemas enquanto você almoçava e contratei alguns homens para o trabalho pesado. Não há necessidade de você sair de casa amanhã. Ela ergueu os olhos para os dele, que exibiam preocupação genuína. Farei a minha parte. Não quero favores de você. Até amanhã. Belinda afastou-se e subiu a escada, consciente do olhar de Ferron sobre si. Quando entrou em seu quarto, teve vontade de chorar. Por que não conhecera Ferron 8 anos antes? Agora era tarde demais. Além disso, o que a fazia pensar que tudo teria sido diferente com Ferron? Atravessou o quarto e sentou-se na beirada da cama, com as costas rígidas, os dentes cerrados, na tentativa de conter as lágrimas. Sobrevivera a coisas piores ao longo dos últimos 8 anos. Por que não sobreviveria agora? Capítulo 5. Durante as semanas seguintes, Belinda só conversava com Ferron no café da manhã, quando ele lhe atribuía as tarefas do dia. Porém, nada do que fazia exigia contato com ele. As obras iam bem, e logo poderiam encontrar um comprador. Quando King's Castle fosse finalmente vendida, ela sentiria saudade. Estava lubrificando as dobradiças das baias quando assustou-se ao ouvir uma voz atrás de si. O que está fazendo? Nossa, você quase me matou de susto! Ferron sorriu.
costuma exercer um efeito diferente sobre as mulheres. E então, o que está fazendo? Exatamente o que você mandou. Mandei? Está bem, você sugeriu. Madeline me pediu que viesse buscá-la. Disse que precisa de você na casa. Belinda descobriu que se enganara redondamente ao pensar que a distância diminuiria a tensão entre eles. Ela disse para que precisa de mim? Não, mas parece que a casa está passando por uma grande faxina. Perguntei a Rue o que estava acontecendo e ela disse que teremos visitas. Minhas irmãs vêm para King's Castle nos feriados de 4 de julho. Ah, sim, agora me lembro. Você comentou no primeiro dia. Quando vão chegar? Amanhã. Você poderia ter me avisado com alguma antecedência. Por quê? Não precisa se preocupar com nada. Madeline, Rue e eu cuidaremos de tudo. Se eu houvesse sabido antes, Farron teria pensado numa boa desculpa para estar ausente da fazenda durante a visita. Se partisse agora, pareceria uma fuga. Bem, a visita poderia ter seu lado positivo. Afinal, Farron poderia fazer à família de Belinda as perguntas que ela havia se recusado a responder. Estou ansioso para conhecer suas irmãs. Belinda sorriu. Será difícil não tropeçar nelas, uma vez que ficarão hospedadas no castelo. No final do dia seguinte, Farron descobriu que Belinda não havia exagerado. Suas 3 irmãs, Dory, Tilly e Fiona, haviam chegado. Dory viera com o marido, Bill, e suas 3 filhas, todas com menos de 7 anos de idade. Tilly também era casada. Ela e Sam tinham 2 meninos de 5 e 9 anos. Fiona ainda era solteira, mas levara o seu gato, Tutti. Quando todos se sentaram para jantar, foi um caos. Farron lembrou-se de casa, dos tempos em que sua mãe ainda era viva, e ele e os irmãos discutiam à mesa enquanto os pais atuavam como juízes. Sentiu um aperto no peito ao dar-se conta de que a cena da qual se lembrava não fora exatamente o que lhe parecera na ocasião. Teriam os olhos de seu pai exibindo tristeza ao cruzarem com o da esposa? Teria havido alguma hesitação no modo como seu pai o tomava nos braços? Ele não lembrava. O que quer que seu pai houvesse sentido com relação a criar o filho de outro homem, não ficaria evidente no modo como Farron fora tratado. Ele sempre se sentira amado e querido por uma mulher que traíra seu pai, por um homem que ignorava o sangue que corria em suas veias. Reclinou-se na cadeira e pôs-se a ouvir as crianças, buscando lembranças mais agradáveis. O barulho era infernal, mas ele não se importava. Belinda também não. A expressão dela era carinhosa e melancólica. Farron lembrou-se do que ela dissera sobre a vontade de ter filhos e perguntou-se por que ela e o seu pai não haviam lhe dado irmãos e irmãs. De repente foi invadido por uma satisfação egoísta por ser assim, pois queria ser o pai dos filhos dela. Até aquele momento, Farron não se dera conta da profundidade de seus sentimentos por Belinda. Quando olhou para ela, teve a certeza de que era a mulher com quem ele queria passar o resto de sua vida. Hora do banho, Tilly anunciou. Farron ouviu os protestos das crianças, sabendo que eram em vão. Os pais trataram de levar seus filhos para cima num processo lento, mas bem-sucedido. Ele não ficou surpreso quando Belinda aproveitou para desaparecer com eles. Madeline pediu licença para ver como Rue estava passando. Ao que parecia, a empregada descobrira outra garrafa naquela tarde. Farron viu-se sozinha com Fiona, a irmã caçula de Belinda. Ela pegou seu copo de vinho e foi sentar-se diante de Farron.
Acho que somos os únicos que não têm que ir tomar banho ou dar banho em alguém. Falou e sorriu. A menos que você queira que eu esfregue suas costas. Não, obrigado. Farron replicou, devolvendo o sorriso. Ainda bem. Por quê? Só estava checando você. Vi como olhou para Belinda a noite inteira. Não seria o homem certo para ela se tivesse disposto a se engraçar comigo assim que ela virasse as costas. Agradeço o voto de confiança. Ainda não sei se você é o que ela precisa. E o que seria? Alguém que não tente se aproveitar dela. Alguém que a faça feliz. Sua irmã não era feliz com o meu pai? Nem um pouco. Wayne abusou da minha irmã. Além de agredi-la algumas vezes, destruiu o espírito dela. Ou, ao menos, tentou. No final, Belinda aprendeu a esconder os seus sentimentos. Farron foi invadido por uma raiva que jamais sentira antes. Por que ela não o deixou então? Fiz a mesma pergunta e ela me disse que haviam feito um trato, que ela devia lealdade a Wayne. Que tipo de trato? Belinda se vendeu pelo dinheiro que precisava para cuidar de nós. Dory, Tilly e eu. Quando se casou com Wayne, ele abriu suas contas substanciais para nós três. Dory foi estudar na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e se apaixonou por Bill. Tilly casou-se com um médico que engessou a perna dela quando quebrou, esquiando no Colorado. Eu comprei uma pousada em Vermont. Belinda não recebeu nada. É claro que estávamos ocupadas demais para perceber o que ela estava fazendo. Ela afirmou que estava apaixonada por Wayne e durante os 2 primeiros anos correu tudo bem. E o que aconteceu então? Wayne começou a jogar, perdia quantias enormes e descontava em Belinda. Manteve minha irmã como uma prisioneira aqui. Ela não podia ir a lugar nenhum. Acho que tinha medo de que ela não voltasse. Se não fosse por Madeline, Belinda provavelmente teria fugido. E o que Madeline tem a ver com isso? Você nunca viu as duas juntas? Madeline trata Belinda como uma filha. Belinda retribui o afeto. As duas tentaram conter os excessos de Wayne. Às vezes acho que se Belinda não estivesse aqui, Wayne descontaria a raiva na mãe. Não me parece que ele fosse o melhor pai que algum homem pudesse ter. Ai, me desculpe. Esqueci de que ele era seu pai. Mas, na verdade, é que não era, não. Afinal, você foi criado por outra pessoa e, pelo que vi hoje, não se parece em nada com aquele homem. Continua. E aí, tá gostando da história da Belinda e do Farron? Espero que sim, eu tô gostando bastante. Essa história promete e é curtinha, não tem muitas partes não. Então continua comigo, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal e vamos junto.